Olha, comecei falando sobre o Chega no outro vídeo, sobre o André Ventura, sobre essa visão toda macro sobre a política portuguesa, né? E acabei deletando e me arrependi. Deletei e me arrependi porque eu acho que a gente não tem que se esconder atrás daquilo que a gente acredita. Pelo contrário, a gente tem que abrir a boca e falar aquilo que é para ser falado. Obviamente a intenção não é magoar ninguém, não é machucar ninguém. A intenção aqui é pura e simplesmente trazer, trazer uma discussão, trazer para uma discussão aberta, né? Pronto. Eu moro em Portugal há muitos anos, estou há mais de 20 anos fora do Brasil, tenho 39 anos, como muitos que me seguem já sabem. O que acontece? E por que eu estou hoje em dia ficando mais vocal, né, sobre essas questões políticas? Pronto, isso é uma coisa que não só interfere ou tem um impacto na minha vida também, como na vida dos familiares, dos amigos, etc. Mas eu vou direto ao assunto, porque eu já tô novamente ficando entrando em círculos aqui. Vamos lá. O que eu queria falar sobre o Chega, sobre essa visão política do Chega, sobre o viés político do Chega. Eu novamente lá vou eu ser polêmico, né? Apesar de vai ter gente que vai dizer que eu tenho complexo de vira-lata, etc e tal, mas não é. Eu vou chegar até o final, você vai entender. Eu só peço que abra, né, a sua mente para poder fazer sentido as coisas. Pronto. Em Portugal a gente está sofrendo um problema gigantesco que é a falta de controle nas fronteiras, a falta de controle dos estrangeiros que vêm a Portugal, seja a trabalho, lazer, buscar um intercâmbio cultural, abrir um negócio, etc. Pronto. Eu vou falar dos passados 5 anos, que foi, acredito eu, que foi o ápice aqui do problema. A gente teve uma política onde se fomentou, foi muito anunciado, né, Portugal para o mundo como um país do futuro, um país onde se você busca liberdade, se você busca um futuro, se você busca um crescimento profissional, né, corporativo, etc., Portugal entregava esse sonho. Eu, propriamente, trabalho já há muitos anos com isso e vinha oferecendo, por exemplo, fundos de investimento, propriedades para Golden Visa e etc. Ajudei muitos empreendedores a se estabelecerem em Portugal com empresas, a maioria não conseguiu suceder, porque Portugal depois, obviamente, encontramos, né, outras dificuldades, né, para estabelecer um negócio, as questões fiscais, né, que é caro, querendo ou não, iniciar um negócio em Portugal. Anyway, o que aconteceu? É, Depois nós tivemos aí uma política muito amigável para quem vinha buscar o mercado de trabalho, né? Especialmente dos países da Ásia, propriamente pronto, de indianos, de paquistaneses, bangladeshes, nepalenses e por aí vai. Né? Não quer dizer que esses sejam apenas as nacionalidades que vieram em massa buscar Portugal. Brasil, por exemplo, é uma das maiores, né, comunidade que se estabeleceu aqui em Portugal. O que acontece? Quando a gente fala sobre a imigração e por que o Chega e o André Ventura, né, que é o grande maestro dessa orquestra toda, o que acontece? Eu não vejo o Chega, e sinceramente falando, eu não vejo o Chega como um partido de extrema direita que vem punir ou vem com viés contra a imigração. E eu não acredito que eles são contra nada. Eu só acredito que a forma que é verbalizado isso tudo traz esse sentimento de que são contra isso, são contra os direitos humanos, são contra o humanismo, a humanidade, né? E na verdade eu só vejo que são muito mal interpretados. Agora eu não sei, obviamente não posso falar pelo doutor André Ventura,
Se isso é de forma para gerar justamente essa comoção nacional entre os portugueses ou se é apenas a forma que, pronto, que é mais simples de passar informação, né? O que eu vejo do Chega? Não é um país que está contra o estrangeiro, não é um país que está contra um nacional terceiro, etc. É um país que está a favor do seu nacional, que coloca o seu nacional acima de qualquer outro cidadão estrangeiro, seja esse até americano, até europeu, né? A questão que eu vejo é as narrativas que são feitas pela internet. Assim como também no Brasil a gente tem muita narrativa, dependendo do viés político, você tem várias narrativas. O que eu vejo do Chega é que a narrativa é sempre essa, é que é contra a imigração, é que é contra isso, contra aquilo, né? Eu demorei um pouco também para captar a informação do Chega, as propostas e também a mesma coisa, né, essa verbalização toda que, que é trazida pelos meios de comunicação que às vezes distorcem um pouco também ou até muito, né? Eu acompanho algumas redes sociais de alguns portugueses que são muito vocais também em relação ao Chega, né? Eu estava vendo esses dias no YouTube de um, acredito eu que ele seja pró-Chega, acho que é Gonçalves, eu esqueci o nome dele agora, pronto, não interessa. Eu aprendi muita coisa com o vídeo dele, né? E fui buscando aí sabe, um ponto de direção para compreender o Partido Chega e compreender o André Ventura. E para colocar mesmo em prova se estão contra, né? Tem uma agenda contra a imigração, tem uma agenda. E na verdade não tem, é que verbalizado tem. Parece assim que é o Armagedon né, da imigração, mas na verdade não. Quando você olha em volta e você vê que existe realmente um problema de fato, Portugal se tornou mais violento, Portugal de fato se tornou mais congestionado, Portugal tem o problema das crises nos arrendamentos, né? Que, como a gente fala no Brasil, são os aluguéis, né, de propriedades, de imóveis. E não só isso, criaram-se, né, várias outras crises, né, no sistema de saúde, acabou por esgotar os atendimentos que outrora eram mais fáceis, né, os portugueses tinham mais acessos ao sistema de saúde com mais facilidade, com mais rapidez, etc. Então tudo isso foi afogando um país pequeno. Portugal não é um país grande, é um país como tem a brincadeira, né, que é o Pernambuco de pé. Imagina o Pernambuco. Pernambuco é um estado pequeno do Brasil, né? E brincadeiras à parte, Portugal é um país pequeno, é um país de quase 11 milhões de habitantes, que agora realmente já ultrapassou. A gente já está com dados aí bem antigos, né? São dados que já não se fazem mais jus aos números, mas que vem nos trazendo um problema muito grave, né? O que acontece, gente? Novamente, eu não estou aqui defendendo partido algum. Eu estou aqui trazendo para você que justamente a ideia do Chega não é uma ideia contra imigração. Verbalizado eu sei que vão me mostrar um monte de vídeo, mas Fabiano, ele diz isso, ele diz aquilo, sim, porque é a forma, talvez que o partido encontrou, talvez o doutor André Ventura encontrou para poder trazer essa urgência, esse problema de fato, né? Essa crise aos olhos dos nacionais, dos portugueses, com um pouco mais de afinco, porque era falado sobre o problema imigratório, mas não era dado a devida relevância ao problema. É uma crise, realmente, né? Ah, mas Fabiano, você também não é estrangeiro. Olha, gente, eu me sinto, sinceramente, não me afeta nem um pouquinho que essa bandeira que o Chega levanta relativa à imigração ou relativa aos estrangeiros, porque eu entendo, eu compreendo justamente que ele não é contra uma nacionalidade terceira, pelo menos é o que o André Ventura sempre expõe,
e o partido também expõe, ele não é contra isso, ele é contra o problema, a crise que encontra-se hoje em Portugal, em todos os sentidos que você possa imaginar. Então não é uma bandeira contra uma pessoa, uma nacionalidade, não é contra os indianos, não é contra os paquistaneses. É uma bandeira que é levantada a favor do nacional português, é uma bandeira a favor, né, do filho da terra, né, dos portugueses, de quem cá vive, os pais e os avós e etc e tal. Né? Então é honrar, eu diria, os nacionais, para mim, em primeiro lugar, né? E o país tendo as possibilidades, encontrando aqui, reunindo todas as possibilidades para trazer estrangeiros para trabalhar, para fazer negócio, pronto, é feito isso. Se bem que para fazer negócio, qualquer país está sempre aberto a isso. Né? Um país ele vive justamente de negócios, né? De relações internacionais. Agora, o que a gente encontra hoje em Portugal não é isso. Né? A gente encontra, infelizmente, serviços públicos que estão de, deveras esgotados, né? Eles não conseguem mais dar conta, né, de atender a todos, né? É um público massivo, pelas estimativas dizem até que chega a quase 2 milhões de estrangeiros, né? Então é uma coisa absurda para um país que era até então 10 ponto alguma coisa milhões, né, de nacionais. E também, obviamente, de residentes naquele tempo e estrangeiros. Né? Agora, o problema que a gente encontra aqui em Portugal não é o fato de você ter um país que é contra, ou um país que é incompetente, que não consegue dar conta de atender os estrangeiros, é a capacidade de se fazer. Né? Não existe essa necessidade em Portugal de atrair tanta gente assim também. Qualquer país tem que se ter uma seleção de estrangeiros que entram. Né? Não dá para ser uma política simplesmente estamos abertos a todos. Nenhum país funciona assim. Né? Eu posso propriamente falar sobre isso porque passei grande parte da minha vida, estudei na Irlanda, já fui para a Inglaterra, na Holanda, Bélgica, França, Dubai, Abu Dhabi, vários outros países. E qualquer país que você passa, você tem que atender os requisitos imigratórios. Né? Não vou ser hipócrita também e vou dizer para você, olha, mas então só pode vir para cá aqueles que têm um curso superior, que não, você pode tentar sempre vir para Portugal. Né? Portugal é um país amigável, um país pacífico como o Brasil, e isso aqui tudo vai determinar a forma que você aplica para aquelas questões migratórias, né? Não dá também para ser um país que você simplesmente chega aqui, você não tem o interesse de regularizar, você não tem o interesse de contribuir, você só tem o interesse de tomar e não somar. Então, eu acho que o problema aqui, a crise que se criou e também o porquê que o Chega e o Dr. André Ventura é tão vocal quanto a isso, é justamente por essas questões, né, do peso que faz a imigração, se é positivo ou se é negativo. Chegou um momento que esse peso de imigração ele é negativo, ele já não é positivo. Né? Para mim, tá falando uma coisa dessa, eu estou sendo bem neutro aqui, tentando pisar em ovos, sinceramente, porque eu não quero, como disse, ferir aqui ninguém, porque tem pessoas com nível cultural baixíssimo que não vão compreender o que eu estou dizendo. Já vai logo pegando aqui né, os headlines aqui e montando a sua narrativa. Não monte narrativa. Observe. Por mais que você está numa situação aqui, talvez ainda não regular, talvez você ainda está buscando aqui a regularização em Portugal, você que é estrangeiro, e você que eu digo é mais agora que eu estou falando em português, obviamente é para você da língua portuguesa, brasileiros, etc. Mas por isso que eu estou tentando puxar mais essa verbalização toda por parte do Chega, que eu acredito que o Chega ele não é aí o mal, né? Ele não é a extrema direita,
o nazi, né? Você sabe o que eu quero dizer. Mas assim, acredito eu que as coisas vão melhorar, né, agora que a gente vai ter uma política com o PSD, com o Montenegro, que de fato levou em consideração todas as medidas que o Chega havia verbalizado antes e, e criou essas regras mais justas, né? Fazendo justiça com os portugueses, porque eu imagino se eu vivesse no Brasil e eu fosse no SUS, ou se eu fosse na Segurança Social, como a gente chama, na Receita Federal, ou se eu fosse numa escola, numa creche, por minha filha para estudar numa escola e onde eu não encontro vaga, você no Brasil, você vai ficar meio revoltado, não vai? Você vai ficar um pouquinho chateado, porque ou muito chateado, porque você vai dizer, poxa, mas eu preciso trabalhar, eu trabalho aqui pertinho, por que eu tenho que levar minha filha lá longe, numa outra creche, se eu não posso, se eu tenho creche aqui? O que é o problema? Ah, são os novos estrangeiros que vieram da Venezuela, ou, ou do Haiti, ou qualquer país que seja, não importa, não estou aqui direcionando especificamente países para dizer que é o problema do Brasil, pelo contrário, tá, gente? Só estou meramente ilustrando aqui um cenário. Mas digamos que fosse o caso, você iria ficar devidamente muito puto para dizer outra coisa, né? Puto no nosso português do Brasil é bravo, né? Eu sei que em Portugal o puto é outra coisa, puto é um jovem, é um garoto, né? Mas você fica puto, você fica bravo, você fica, né? Você fica completamente desnorteado com esse sentimento, né? Com essa injustiça que você sente no momento. Pronto, isso é o que se passa em Portugal, tá? Então os portugueses quando levam seus filhos para fazer a matrícula numa escola, numa creche, e não encontram vaga porque lá vê vários estrangeiros, ah, mas Fabiano, todos contribuem, todos pagam impostos. Sim, e todos têm esse direito. Mas quando você já passou de uma cota onde você já está ferindo, já está prejudicando, que você já está não está calculando o benefício versus o prejuízo, aí você já está fazendo um prejuízo, está criando esse problema para a população, né, para o nacional, e aí já não é mais uma coisa que é atraente ao ponto de vista econômico e social. Já é o início de uma grave crise, ou, como nós já estamos, numa atual crise, que não faz sentido algum você manter dessa forma. Tá? Então, não quero ser de forma alguma aqui injusto com quem vem para cá contribuir e dar o seu sangue pela terra. Existem muitos que não vêm fazer isso, infelizmente. Muitos que eu digo, não vou aqui causar estatística, mas existe uma grande parcela de quem não sabe aproveitar da oportunidade. Tá? Até aqueles que vêm com boas intenções acabam fazendo coisa que às vezes pela situação financeira, pela crise em si, não encontra trabalho, etc. Ele vai acabar buscando outros caminhos. E esse é um problema. Então, assim, eu só queria que todos, o motivo do meu vídeo, tá? Eu vou dizer agora a razão do meu vídeo, compreendam um pouco a verbalidade, tá? Não só isso, mas todo o contexto que o Chega traz para você por meio das mídias sociais, por meio aqui dos canais, né, desses youtubers que são locais, e é interessante você acompanhar. Se você vive aqui, é interessante você acompanhar e você respeitar mais, tá? Olha, eu me sinto em casa. Portugal é minha casa, eu tenho raízes portuguesas, me sinto super bem aqui e contribuo, não só isso, tento passar uma mensagem positiva sempre. Na comunidade que eu vivo, eu sempre tento puxar pelo lado humanista, sempre tento prevalecer, tento beneficiar, por exemplo, os serviços locais, as empresas locais, as pessoas, ser cordial, etc. Tudo isso porque você quer
um Portugal melhor, você quer uma nação mais evoluída, melhor, etc. Então a gente contribui dessa forma, não é indo na internet falando tanta asneira como eu vejo, ou pior ainda, essas brigas que eu vejo entre portugueses e brasileiros, ou entre estrangeiros e portugueses. Gente, vamos respeitar primeiro a terra que nós estamos, tá? Número um. Número dois, vamos respeitar os nacionais. Se o outro nacional te respeitou, talvez faltou cultura da outra parte. Você não vai cair no mesmo nível cultural daquela pessoa, pelo amor de Deus. Você vai virar suas costas, mostrar que você é uma pessoa superior, que você tem bondade dentro de você, e você vai virar as costas e vai embora. Sim, às vezes a gente tem um sangue quente ali na hora, esquenta, mas a gente tem que começar a aprender a também a não se ferir com qualquer coisa que é proferida, né, contra a gente, contra nós, né? Tem que aprender a se proteger, né? E a gente nem tudo a gente tem que retrucar, como a gente fala no Brasil, né? Nem tudo a gente tem que voltar a resposta. Às vezes o silêncio é a melhor resposta de tudo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Só queria trazer para vocês bem soft, bem levemente que não, nós não temos um partido de extrema direita em Portugal. Nós temos um partido que está comprometido com o povo, que sabe que existe um problema gravíssimo, uma crise gravíssima, que tem interesse de recuperar. Pode ser sim que verbalizado isso nos dá outra ideia, mas pelo que eu sinto, né, posso estar errado, mas o que eu sinto do partido, do próprio maestro dessa orquestra toda, né, do Dr. André Ventura, é que o interesse aqui primordial é o interesse dos portugueses. Né? E em segundo lugar, obviamente, ficaria o interesse de nacionais terceiros. Né? Porque se está tentando recuperar o país, você começa pelos seus nacionais e dando para eles os direitos e os deveres que são importantes. Né? Tá bom? Então fica aí essa minha mensagem.